o Evangelho de Mateus, né, ele foi escrito para anunciar o reino de Deus. Esse foi o objetivo de Mateus ao escrever o seu Evangelho. Ele queria anunciar o reino e o rei deste reino, né, ele queria anunciar o Messias, Jesus Cristo, aquele que hoje governa este reino celestial e que ele veio a este mundo para inaugurar esse seu reinado. E Mateus ele inicia o seu Evangelho com a genealogia de Jesus, o nascimento deste rei, no capítulo 1. Ele vai passar por diversos eventos envolvendo o nascimento de Cristo, afirmando que todos aqueles eventos que ocorreram, eles foram cumprimento de profecias específicas sobre o Messias prometidos. E isso você encontra ao longo de todo o capítulo 2. Aí nós passamos pela pregação de João Batista, que preparou o caminho do rei, e pela pregação do próprio Senhor Jesus, onde ambos anunciavam a mesma mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então nós vemos o batismo de Jesus, a sua tentação no deserto, onde se inicia de fato o seu ministério terreno, e depois de Jesus convocar os seus discípulos e começar a realizar muitos sinais e milagres, Jesus passa a atrair a atenção de multidões. As pessoas iam até Jesus curar os seus parentes, as pessoas, buscando cura de possessões demoníacas, e Jesus realizava todas essas curas. E é dentro desse contexto, Jesus já atraindo a atenção de grande multidão, que nós encontramos Jesus no seu primeiro grande sermão, né, o chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que inicia no capítulo 5 e vai até o fim do capítulo 7. Nesse sermão, Jesus ele possui o seu reino como foco de todo o ensino. O Messias inicia dizendo as qualidades dos habitantes do reino, né, as conhecidas bem-aventuranças. Depois ele fala sobre o testemunho desses habitantes, o testemunho que eles possuem aqui neste mundo. Ele diz que os seus discípulos, aqueles que habitarão no reino dos céus, eles são como o sal da terra e a luz do mundo. Na sequência, Jesus ele fala do seu relacionamento e do relacionamento dos discípulos com o Antigo Testamento. E aí no capítulo 6, que é onde nós estamos no momento, Jesus ele ensina no início do capítulo as práticas religiosas e como os seus discípulos deveriam realizar essas práticas. Então ele elabora toda a sua argumentação através de 3 exemplos práticos: a caridade, a oração e o jejum, que foi o assunto da última pregação, né? Nós falamos sobre o jejum na semana passada. Hoje nós vamos iniciar a parte final do capítulo 6, que é uma outra sessão, onde Jesus agora ele vai tratar do valor superior que o reino de Deus possui em relação a todas as coisas que existem neste mundo terreno. E para falar sobre isso, Jesus vai usar nos versos 19 a 24 3 metáforas, 3 figuras de linguagem para mostrar o compromisso que os seus discípulos precisam ter com o reino dos céus. Hoje veremos a primeira dessas 3 metáforas. A exposição de hoje vai ficar restrita aos versos 19 a 21 do capítulo 6. E o meu propósito aqui essa noite, irmãos, é que Deus nos ajude a usar esse texto aqui para expor onde está o nosso tesouro. Nós entendemos por meio do texto a importância eterna que tem em nós realizarmos uma análise pessoal sobre esse assunto, pedindo humildemente que Deus nos mostre e que a gente seja sincero, seja qual for a resposta que nós encontrarmos aqui essa noite. Se nós chegarmos à conclusão de que existe necessidade de arrependimento, que o nosso tesouro está sendo guardado no lugar errado, que Deus proporcione esse arrependimento em nossa vida. E se nós chegarmos à conclusão de que estamos no caminho certo, que sejamos tomados de alegria, de gratidão e de encorajamento para que a gente possa prosseguir assim até o fim. Então vamos fazer a leitura de Mateus 6, 19 e 21. A palavra de Deus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Pai, querido Deus, nós queremos clamar diante de Ti, diante da Tua palavra. Queremos nos humilhar diante dela, reconhecendo
que ela é autoridade sobre nós. Se há entre nós algum coração endurecido em relação à autoridade da palavra, que o Senhor quebre esse orgulho agora e conceda a todos nós, Senhor, a devida reverência que devemos ter diante dessa verdade fundamental. Pai, o Senhor mostre a nós e exponha o nosso coração a cada um de nós. Que a gente faça uma análise sincera através do texto, tentando identificar aquilo que nós mais valorizamos em nossa vida, porque isso é um sinal de onde está de fato o nosso verdadeiro Deus. Pai, nos conceda, Deus, de graça, misericórdia, para que a gente possa, sinceramente, Deus, fazer uma análise pessoal aqui essa noite e que o Senhor nos conduza no teu caminho e unicamente dele. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, onde está o teu tesouro? Essa é a pergunta-chave aqui desse sermão. Segundo o texto, essa é uma pergunta que você deve se fazer. Onde está o meu tesouro? Descubra onde está o teu tesouro e você vai encontrar algo muito mais importante. O texto aqui, ele inicia dizendo, Jesus orientando os seus discípulos, que nós não devemos acumular tesouros na terra. É o que diz o verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Em um sentido literal, irmãos, acumular tesouros significa armazenar objetos de valor, armazenar riquezas numa perspectiva de que talvez um dia eu precise delas. Essas riquezas, elas podem variar em questões de tipo. No contexto daquela época, as riquezas, elas eram acumuladas basicamente de 3 formas. Moedas, o dinheiro daquela época. Poderia ser em roupas finas, era bastante comum para aqueles dias. Havia muito valor em roupas finas. E ainda celeiros cheios. Você acumular a sua produção, aquilo que você plantasse, se você tivesse boas colheitas, aquilo acumulado era sinal de riqueza. Então, aparentemente, Jesus tem esses exemplos na sua mente ao falar essas palavras. Olhando para o texto no original, esse versículo também poderia ser traduzido como parem de acumular tesouros na terra. Ou seja, o amor à riqueza parece não ser uma exclusividade dos nossos dias. Isso se você levar em conta também que no Novo Testamento inteiro há muitas advertências em relação ao perigo da riqueza. E aqui tem 2 perguntas importantes para a gente compreender esse versículo corretamente. O primeiro é a gente buscar o contexto aqui dessa advertência de Jesus. Tá? Por que Jesus está fazendo isso? Qual é o contexto aqui? O contexto é o tema do próprio Evangelho de Mateus. O contexto do reino de Deus, o contexto do reino dos céus. Jesus está ensinando os seus discípulos a viverem debaixo desse contexto. Há um reino celestial e este reino é superior a qualquer reino deste mundo. A segunda é, qual a forma mais comum naquele tempo de guardar as riquezas? E aí a gente vai conseguir compreender a figura de linguagem usada por Jesus. Hoje, se nós queremos guardar as nossas riquezas, o que nós fazemos? Nós investimos o dinheiro que ganhamos. Nós vamos colocar no banco, numa poupança, você vai comprar imóveis, enfim, essa é a maneira de hoje de nós acumularmos riqueza. Naquele tempo, o mais comum era esconder as riquezas, podia ser em cavernas, podia ser enterrando elas no solo, ou simplesmente acumular na questão das colheitas. Enche os celeiros lá e acumula, a próxima vez que eu precisar, eu tenho lá guardado. O problema, irmãos, é que se você esconde as suas roupas finas, a riqueza da época, numa caverna, o que pode acontecer? Virem as traças e comer, estragar todas aquelas roupas. Se você enterrar suas moedas, o que pode acontecer? Entrar água ali, vir ferrugem e elas perdem totalmente o valor. Não tinham mais o valor que elas possuíam antes. E ferrugem aqui no texto original, ele também pode ter o sentido de pragas, destruindo as colheitas, podia ser ratos, podia ser fungos, enfim.
Coisas desse tipo, que corroem e que consomem aquilo que você considera como riqueza. Mas se não bastasse isso, Jesus alerta também do perigo dos ladrões. Os ladrões podem escavar e achar o seu tesouro e roubar, podem achar nas cavernas, podem roubar a sua riqueza. A questão fundamental que Jesus foca aqui é que as riquezas desse mundo são perecíveis. Elas podem existir hoje, mas amanhã não mais. É muito perigoso você se dedicar totalmente para isso. É muito perigoso você colocar a sua vida girando em torno de bens que podem simplesmente desaparecer de uma hora para outra. O ponto de Jesus aqui é que, para os habitantes do reino de Deus, não faz nenhum sentido eles dedicarem as suas vidas para adquirir, acumular riquezas em um lugar que eles sabem que é passageiro. Não faz sentido para um discípulo do reino dos céus viver a sua vida acumulando bens em um lugar que ele sabe que não vai durar eternamente. É importante também dizer que Jesus não está dizendo que os cristãos eles não devam planejar a sua vida, que eles não devam fazer uma provisão pensando no futuro. A crítica de Cristo e de toda a palavra de Deus nesse assunto está no pecado da avareza, está no pecado da ganância, está na questão do acúmulo insensato de bens, aquele objetivo final: eu vivo para acumular, eu vivo para ter mais, eu vivo para conseguir mais. Da mesma forma que esse ensino de não acumuleis tesouros na terra não significa que a Bíblia ela estimule a pobreza de quem a segue. Esse é outro erro. Achar que Deus aqui está condenando a riqueza, então necessariamente nós temos que buscar a pobreza. A Bíblia tem advertência para os dois lados. Você tem na riqueza esse contexto de sempre querer mais, porque você nunca está satisfeito com o que você tem, você sempre quer buscar acumular mais e mais. Por outro lado, a Bíblia adverte que na pobreza tem riscos também. O perigo do desânimo, o perigo da preocupação excessiva, a falta de fé, porque muitas vezes você fica duvidando que amanhã vai ter e você desconfia que Deus vai prover. E isso leva o homem a pecar de outras formas. Vem a cobiça, porque eu quero algo que eu não tenho, eu quero possuir algo que eu não tenho hoje. Vem o descontentamento, porque Deus não me dá aquilo que eu acho, aquilo que eu creio que mereço. E pode vir até mesmo um roubo. Você cogitar ou até mesmo roubar por não ter aquilo que precisa para se manter. Existem advertências na Bíblia para os dois casos. Lembram de Provérbios 30, que eu li na semana passada? O autor faz uma oração diante de Deus e ele diz: não me dê pobreza nem a riqueza, me dá só o que eu preciso hoje, né? Me dá só o sustento diário. Existe um risco inegável em ambos os casos. Mas voltando para o versículo em questão, o assunto aqui é o perigo de acumular riquezas neste mundo, acumular tesouros na terra. Existe um perigo real de nós vivermos para isso. Existe um grande risco de que a nossa vida seja vivida com um foco principal em construirmos os nossos próprios reinos aqui na terra. E se nós vivermos com esse contexto de querer fazer os nossos reinos na terra, nós vamos estar negando o valor superior do reino dos céus. O apóstolo Paulo, ele faz um alerta sobre o perigo da riqueza. Lá em 1 Timóteo 6,10, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que muitos nessa cobiça abandonaram a fé. Jesus, na sequência aqui do capítulo 6, no verso 24, Jesus vai comparar as riquezas com Deus. Ele vai dizer que o amor ao dinheiro pode se tornar o Deus da nossa vida. E isso é um risco real. Nós devemos ser conscientes disso. Existe um risco de você colocar o dinheiro e o desejo pela riqueza, a vontade de acumular bens,
no lugar de Deus no seu coração. E como identificar, irmãos, se eu tenho acumulado tesouros na terra? Essa é a questão. E alguém pode dizer, pastor, eu não tenho esse problema porque eu não tenho nada no meu nome e minha conta está sempre negativa. Então, desse eu estou livre. Né? Cuidado, irmãos, porque não é porque você não possui bens que isso significa que você não tem acumulado tesouros nessa terra. O que você tem feito com o dinheiro que cai na sua mão, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum bem físico porque gasta tudo com outras formas. Então, o Deus dele é a comida, então quer ir nos melhores restaurantes, gasta tudo, né, em comer nos melhores restaurantes e aí não sobra nada. Ou gasta com entretenimento, né, tá sempre viajando, coisa do tipo, e não tem nenhum bem. Por quê? Por quê? Ele adquire riquezas, tesouros de outras formas, que não fisicamente. Tesouro nem sempre é material, mas ele existe e ele pode ser acumulado da mesma forma. Então eu vou dar algumas dicas para que cada um de nós possa fazer uma análise, para que ao fim da pregação a gente possa estar bem ciente ao responder a pergunta: onde está o meu tesouro? Então, primeira dica para a gente analisar onde nós temos entesourado as nossas riquezas é a oração. Tá? Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos que Ele nos mostre se isso está acontecendo. É Ele, e unicamente Ele, que nos dá convencimento do pecado, segundo a palavra de Deus. Porque o pecado nos cega completamente. Se o amor pela riqueza tiver tomado o lugar de Deus no nosso coração, somente o único e verdadeiro Deus, agindo nesse nosso mesmo coração, pode nos levar ao arrependimento e à mudança de vida. Não há outra forma. Se Deus não nos convencer disso, é impossível para nós abandonar os nossos ídolos. Então, o primeiro ponto é uma oração sincera. Senhor, me mostre, me convence disso. E outra questão que envolve a oração é que você pode analisar as suas próprias orações. Em que sentido? Quando você coloca diante de Deus as suas necessidades. Nas suas orações diárias, como elas são constituídas? Você gasta um tempo louvando a Deus, exaltando quem Ele é? Você gasta tempo pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo o seu pecado? Ou as suas orações são feitas só de petição? Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. E será que esses pedidos para a minha vida são sempre materiais? Eu quero um emprego melhor, uma casa melhor, um carro melhor. Se for assim, irmãos, é sinal de alerta. É sinal de alerta. Segunda dica: verifique como você usa o seu dinheiro. O que você faz com o dinheiro que recebe? E, em especial, faça uma análise em relação à sua contribuição com a igreja local. Isso pode dizer muito sobre o seu relacionamento com os tesouros acumulados aqui na terra. Eu vejo muitas pessoas criticando a ideia de contribuir para uma igreja, de ofertar. E poucas vezes, principalmente no Facebook, né? Tem um monte de gente criticando. Mas normalmente essas críticas não estão relacionadas às questões bíblicas, a questões de ensino, a dúvidas sobre o que a Bíblia ensina sobre isso. Na verdade, essas pessoas têm o desejo só não ter nenhum tipo de compromisso. Né? Eu não quero me comprometer com nada financeiramente. E aí elas inventam N desculpas e N argumentos. Mas a Bíblia ela tem um ensino muito sólido. Eu posso questionar, existe muita igreja pregando dízimo de maneira judaica, de lei legal, impondo isso para as pessoas, mas por outro lado existe um ensinamento muito sólido no Novo Testamento sobre isso, que é até superior e maior do que a própria lei do dízimo do Antigo Testamento. Paulo vai dizer: nosso melhor deve ser dado por favor do reino, por favor da propagação do evangelho. Então, quando você faz o seu orçamento, que lugar você reserva para ajuda à sua igreja, para ajuda à propagação do evangelho? É bem provável que só essa pergunta já ajude você a entender onde está o seu tesouro. Terceiro lugar:
Como você reage a imprevistos financeiros? Pense na sua reação quando você enfrenta algo desse sentido. Por exemplo, quando você reage quando alguém dá uma arranhada no seu carro e você percebe que vai ter que gastar uma grana para consertar. Como você reage quando algum bem seu é prejudicado, ou você tem que fazer algum investimento que você não está esperando, né? Vem um imprevisto financeiro, você tem que sacar um dinheirinho que estava guardado ali, que faz tempo que você está economizando. Como você reage a isso? Isso lhe causa transtorno? Isso te tira a paz? Isso já te deixa de mau humor e você já reage descontando a frustração das outras pessoas? Faça uma análise disso. Como é a sua reação nesses casos? E quarto e último lugar, qual é o seu grau de preocupação com o futuro? Você vive ansioso pelo dia de amanhã? Você anda transtornado com os possíveis resultados das eleições? Irmãos, isso pode indicar o nosso grau de confiança no Senhor. Muitas vezes nós podemos cair no erro de confiar nas nossas próprias forças, no nosso trabalho, nas nossas riquezas, muito mais do que nós confiamos em Deus, na sua soberania, no cuidado que Ele tem. A gente falha muitas vezes em reconhecer que Deus, Ele é Senhor de tudo. Ele é o Rei que governa todas as coisas. Então aqui, nesse versículo, Jesus alerta os seus discípulos a não acumular tesouros aqui na terra. Já no verso 20, Jesus vai nos incentivar a acumular tesouros, mas em outro lugar, no céu. No verso 20 ele diz: mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Segundo D.A. Carson, que é um famoso teólogo, no seu comentário sobre Mateus, ele diz que as palavras tesouros nos céus é uma referência à literatura judaica. Ele diz que aqui o termo tesouro refere-se a tudo que é bom e de relevância eterna que vem do que é feito na terra. Vou repetir. O termo tesouro nesse versículo refere-se a tudo que é bom e de relevância eterna que vem do que é feito na terra. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui na terra que é relevante para o reino tem consequências na eternidade. E essas consequências são os tesouros que Deus mesmo está acumulando para nós. Então, os tesouros do céu são completamente diferentes dos tesouros na terra. Por quê? Porque eles possuem um caráter celestial, um caráter eterno. E é por isso que ele não perde valor. Não tem traça nem ferrugem que pode tirar o valor dos tesouros celestiais. Não há ladrão que possa ir até lá roubá-los de você. É investimento garantido. Não tem chance de perda. Jesus, então, encoraja os seus discípulos a acumular esse tipo de tesouro. E não há muito o que ser explicado aqui nesse versículo, irmãos. Porém, eu creio que é muito mais fácil para nós entendermos o que significa acumular tesouros na terra do que no céu. É muito mais fácil, mais palpável para nós. Isso porque a nossa vida é aqui, né? E tudo o que se refere a céu, nós temos sim alguma dificuldade de compreender ou até mesmo de imaginar. Né? Quando eu falo tesouros na terra, eu tenho certeza que você já relacionou com algumas coisas visíveis, palpáveis aqui deste mundo. Mas quando eu falo tesouros no céu, a gente tem dificuldade de imaginar o que será que isso significa, né? O que será que são, né? Como que eles são, como que eu vou desfrutar disso eternamente. O que Deus está nos dizendo aqui é que existe uma recompensa. E essa recompensa vai ser dada por Deus a nós toda vez que nós fizermos algo em favor do seu reino. Toda vez que nós fizermos algo em favor do reino dos céus aqui neste mundo. Tudo que nós fizermos na terra tem um reflexo na vida eterna. E eu vou trazer alguns outros versículos para ajudar nesse entendimento. Mateus 5,12 diz assim: alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma.
Jesus, nesse versículo, que é o que a gente já foi até exposto aqui durante a pregação de Mateus, Jesus está encorajando os seus discípulos nos tempos de perseguição, nos tempos de sofrimento que viria sobre os cristãos. Jesus diz, permaneçam firmes, porque a perseguição, em primeiro lugar, não é novidade para o cristão. Os profetas antigos sofreram com isso, mas perseverem. De que forma? Coloquem os seus olhos naquilo que espera vocês na eternidade. Isso vai manter vocês firmes durante o sofrimento, diante da perseguição, diante da dificuldade. Lembrem, existe uma recompensa no céu para todo aquele que sofre ou é perseguido pela causa de Cristo. Nós vimos também na sessão anterior, texto que nós acabamos na semana passada, sobre as práticas religiosas. Jesus diz que se nós praticarmos corretamente a caridade, a oração e o jejum, Jesus diz que o nosso Pai que está no céu nos recompensará por isso. E olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Ele diz assim, por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não podemos ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Essa é uma das grandes lutas do cristão. Conseguir tirar os olhos daquilo que nós podemos ver para fixarmos os olhos em algo que ainda não podemos ver. Como fazer isso? Como tirar os nossos olhos de algo concreto que nós estamos olhando e colocar em algo que não tem como enxergar? A resposta é através da fé. Fé em quê? Fé na promessa da palavra de Deus. Uma certeza firme, confiante de que as coisas que agora vemos passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Eu preciso ter fé nisso que Deus revelou por meio da palavra. O que será que motivou os discípulos, os apóstolos de Jesus do primeiro século a prosseguirem avançando com o cristianismo em meio a tanta perseguição, sofrimento, dor e morte? O que fez eles continuar? O que será que movia esses homens? Antes de Paulo escrever esse texto que eu acabei de ler, ele escreveu outras palavras nos versos 8 a 10. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. E aí ele completa: pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Uau! Sinceramente, irmãos, eu não quero desanimá-los, mas a verdade, às vezes, ela é dura mesmo. E a verdade é que para nós é simplesmente impossível nós retirarmos os olhos das coisas deste mundo e colocarmos em coisas que nós não vemos. Para nós é impossível. Nós não conseguimos por nós mesmos. Nós não conseguimos tirar os nossos olhos dos tesouros deste mundo e colocarmos em tesouros que existem no céu, do qual a gente não faz ideia de como é, do qual a gente não vê, do qual a gente não consegue palpar. E a pergunta que fica é: existe alguma esperança? Se para nós isso é impossível, e a boa notícia é que existe esperança. Porque para Paulo também era impossível. E Paulo, ele conseguiu. Ele viveu com os olhos na eternidade. E ele nos ensinou a fazer o mesmo. Ele conseguiu porque os tesouros do céu, essas recompensas que Deus tem para nós, que possuem um caráter celestial, nós podemos desde já sentir o gostinho delas.
Nós não podemos vê-las com os nossos olhos, mas nós podemos senti-las. Nós podemos desfrutá-las de um pouquinho já neste mundo. E é unicamente isso que possibilita qualquer um de nós vivermos com os olhos no reino que é celestial e buscarmos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Apenas isso que possibilita para nós pararmos de acumular tesouros nessa terra e começarmos a amontoar tesouros no céu, lá onde será a nossa morada eterna, a nossa verdadeira casa. E quais são esses tesouros celestiais que nós podemos desde já sentir o sabor e que é o motivo pelo qual o cristão consegue, sim, viver com os olhos naquilo que ele não pode enxergar? Efésios 2,4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. A salvação é um tesouro celestial, mas que nós desfrutamos plenamente uma porção agora, mas plenamente só na eternidade. Mas desde já, pela infinita misericórdia de Deus, todo cristão já pode saborear. O cristão hoje tem o gostinho da salvação. Ela ainda não é plena, porque um dia nós seremos transformados. Mas desde já nós desfrutamos. E é unicamente essa graça que nos permite abandonarmos os tesouros deste mundo e acumularmos tesouros lá, na nossa verdadeira morada. Mas não para por aí. Romanos 5,1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. A justificação, que nos traz paz para com Deus, é um tesouro eterno que nós desfrutamos desde agora. Romanos 5,5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. O amor de Deus derramado em nosso coração, através do Espírito Santo, é outro tesouro que nós desfrutamos desde já e que eficazmente nos possibilita vivermos buscando um outro tipo de tesouro que não o terreno. Filipenses 4, 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Quantos tesouros nós temos nesses versículos? O tesouro da comunicação com Deus. Não vivam preocupados, orem pedindo a Deus o que vocês precisam. Nós temos a comunicação com Deus, um tesouro eterno que nós desfrutamos desde agora. Nós temos o tesouro da paz de Deus que excede todo o entendimento. E nós temos o tesouro da segurança em Cristo que nos guarda por completo até o fim. Todas essas maravilhas, todos esses tesouros celestiais que nós desfrutamos hoje em Cristo. É como se fosse a pontinha do iceberg. Nós vemos só o que está para fora d'água. Esse pedacinho pequeno é aquilo que nós desfrutamos hoje. Mas existe uma imensidão que está guardado ali, que nós não enxergamos e que nós desfrutaremos na eternidade. Entenda isso, irmãos. E você entenderá o tamanho da graça de Deus por nós. Como é bom desfrutar da comunhão com Deus hoje. Quão melhor será na eternidade. Como é bom essa paz que Cristo nos dá hoje. Quão bom será na eternidade. Se nós realmente cremos na palavra, simplesmente não há como não vivermos nessa perspectiva de que somos passageiros e peregrinos neste mundo. E se isso é verdade para mim, se eu realmente creio que essa é uma morada temporária, não faz nenhum sentido eu dedicar a minha vida para outra coisa senão
buscar os tesouros que serão desfrutados por completo no meu verdadeiro lar. O que são esses poucos anos comparados com a eternidade? O que é essa vida comparada àquilo que Deus nos promete, uma vida eterna? Então nós já vimos aqui a advertência de Jesus para que os seus discípulos não acumulem tesouros na terra, que eles deveriam sim acumular tesouros no céu. Agora no versículo final, Jesus faz a conclusão desta metáfora sobre o valor superior do reino dos céus em comparação com as coisas deste mundo, identificando onde está o seu coração. Verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Jesus ele encerra essa primeira metáfora sobre o compromisso dos seus discípulos com o reino, dizendo que aquilo que ele mais valoriza, os seus tesouros mais preciosos, eles indicam onde está o seu coração. E aqui temos como nosso bem mais precioso aquilo que ocupa o lugar de maior honra no nosso coração, ou seja, aquilo que realmente ocupa a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. Realmente o nosso grande tesouro, ele vai tomar todo o nosso ser. Nós vamos viver para ele. Nós vamos querer ter mais desse tesouro. Nós vamos querer conservar esse nosso tesouro. Nós vamos querer aumentar esse tesouro. E esse tesouro pode ser celestial ou terreno. E sobre esse versículo, disse João Calvino assim: se a honra é considerada o mais alto bem, então a ambição assume o controle total do homem. Se for o dinheiro, então logo em seguida a cobiça toma o comando do reino. Se for o prazer, então os homens com certeza degeneram em alegre satisfação dos desejos. É muito simples e muito claro o que nós temos nesse versículo final. Jesus mostrou para nós dois terrenos, dois tesouros. Um é acumulado aqui neste mundo e o outro é acumulado no céu. A questão é que o coração ele não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Você só vai colocar a sua energia ou num ou no outro. Jesus uma vez ele foi questionado pelos intérpretes da lei, em Mateus 22, 36 a 38, perguntaram para ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E isso, irmãos, todos nós precisamos entender de maneira muito clara. O que Jesus está dizendo aqui é que o Senhor ele não pode ser acessório na nossa vida. Você não pode ter Cristo como uma segurança para a morte. Você não pode ter Cristo como uma segurança para que as coisas deem certo na sua vida. O Deus Trino não aceita esse tipo de posição. A palavra é muito clara: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ele enfatiza: esse é o grande, o primeiro mandamento. Onde está o coração de alguém que vem a uma igreja, procura Jesus para se livrar das dificuldades financeiras? Onde está o coração de alguém que procura Cristo para encontrar um relacionamento amoroso? Onde está o coração de alguém que procura Cristo para ter o seu problema de saúde resolvido? Onde está o coração de alguém que frequenta uma igreja por causa das amizades que ele encontra, ou porque eu vou só para acompanhar os meus pais, ou eu vou lá porque lá tem um pastor que fala o que vai acontecer na minha vida? Onde está o coração dessas pessoas? É em Cristo? É em Deus? Certamente que não, irmãos. O que te traz à igreja hoje pode revelar aquilo que você mais valoriza. Se você vem hoje na igreja para aprender da palavra de Deus, isso revela que você valoriza a palavra de Deus. Eu frequento a igreja porque lá a palavra é ensinada e eu tenho prazer nisso.
Então isso indica o quê? Eu valorizo a palavra, eu quero aprender dessa palavra. Se você vem porque você gosta das músicas que são cantadas, isso só indica que você valoriza a música. Se você vem porque tem cantina no final do culto, então lascou, né? Você vem por causa da comida. Então, diante disso, irmãos, nós temos indicativos de onde está o nosso coração. Jamais pense, irmãos, que você conhece esse órgãozinho aqui dentro. Não, comigo não acontece. Eu sinto no meu coração que eu amo realmente Deus em primeiro lugar. E aí vem Jeremias 17:9 e diz: o coração humano é o mais enganoso de todas as coisas. É extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? E você achando que é aquele candidato que é enganoso, perverso e mau. E aí vem a palavra de Deus e joga na nossa cara. O nosso próprio coração, aquele que muitas vezes eu confiei para tomar as minhas decisões, né? Eu segui o meu coração para fazer tal coisa, aí vem Deus e diz para mim que esse órgão que eu tanto confio, ele é mais enganoso do que qualquer coisa. Não é só perverso, é extremamente perverso, diz o Senhor. Que nós não fazemos ideia de quão mal é o nosso coração. E não é exatamente isso que ocorre, irmãos, antes de nós conhecermos da palavra. Quem de nós aqui, irmãos, não se achava realmente bom? Não olhava para si mesmo e pensava, mas eu sou uma boa pessoa. Até encontrar a palavra de Deus e ela expor toda a sua maldade. E aí você pensar, miserável homem que sou. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, né, irmãos? Junte a isso uma famosa frase de João Calvino também. Hoje tem bastante Calvino. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ou seja, nós sempre estamos atrás de algo para colocar no trono do nosso coração. A questão é o que? O que é que está sentado aqui no coração? E uma maneira de identificarmos de forma segura qual o nosso ídolo é seguindo a orientação de Jesus aqui no texto. Onde está o teu tesouro, ali estará teu coração. Identifique onde está o tesouro e você vai encontrar aquilo que lhe move. Identifique aquilo que você mais valoriza e isso fará com que você identifique aquilo que você mais adora. E vou acrescentar mais uma de Calvino hoje aqui. Ele diz assim: o mal em nosso desejo caracteristicamente não repousa no que queremos, mas em o querermos muito. O que Calvino está dizendo? É que não há problema em querer alguma coisa, desejar alguma coisa. Não há problemas em querer ter uma vida profissional de sucesso. Não há problema em querer desfrutar de conforto aqui neste mundo. Não há problemas em você querer que determinado candidato assuma o controle desse país para que as coisas melhorem. Não há problema em querer ter tranquilidade financeira. Não há problema em querer ter uma família, ser feliz, desfrutar disso. Todas essas coisas não são ruins em si mesmo. Calvino ele acerta no alvo no ponto de que esses desejos que não são ruins podem se tornar ídolos em nosso coração no momento que nós queremos isso muito. No sentido que extrapola. Você vai viver para aquilo. Querer muito no sentido que aquilo se torna uma obsessão. Esse desejo toma todas as nossas forças, a nossa motivação, a nossa mente, o nosso coração, a nossa energia. Tudo gira em torno de alcançar esse objetivo. E o que queremos muito acaba por se transformar no nosso próprio ídolo. Não é difícil, irmãos, identificar onde está o nosso tesouro. Eu tenho certeza que não é difícil para nós, irmãos. Nós realmente pensarmos e identificarmos o que é que me move. Qual é o meu grande desejo? Isso não é difícil para nós. Sabe o que é difícil? Nós nos convencermos disso.
O difícil é reconhecer. Senhor, eu realmente reconhecia que essa noite, que o ídolo da minha vida não é o Senhor. Tem outra coisa. O difícil é fazer essa análise. Conseguir reconhecer isso. Porque não tem mistérios, irmãos. Se você é frequente na igreja, por exemplo, nas programações, o que isso indica? Que Deus, a sua palavra, congregar, são coisas importantes para você, que você ama e valoriza essas coisas. Se você não é frequente, se você vive inventando desculpa para não estar na igreja, isso indica o quê? Que isso não é importante, que você não valoriza essas coisas. Se você não perde um jogo do seu time de coração, o que isso indica? Que você valoriza isso, que você ama esse esporte. Se para você não existe problema em ficar uma semana sem ler a palavra de Deus, sem ter contato com ela, o que isso significa? Que você não valoriza a palavra, que ela não é de fato importante para a sua vida. É tudo muito simples, irmãos. O problema é nos convencermos disso. Aquilo que nós realmente amamos, nós nos dedicamos. Aquilo que realmente valorizamos, nós vamos doar o nosso tempo. Nós vamos dedicar energia. E, se preciso, nós vamos investir nossos recursos nisso. Faça algumas perguntas para si mesmo. E faça uma análise pessoal disso. O que realmente eu valorizo na minha vida? Onde eu tenho colocado a minha esperança, a minha energia e motivação? Qual coisa que, se fosse tirada de mim, eu não teria forças para continuar? Quais os grandes desejos que eu tenho para a minha vida? E se Deus não me conceder esses desejos, como eu reagiria diante disso? Pergunte-se a si mesmo, onde é que está o meu grande tesouro? Estava estudando essa semana, para concluir, o livro de Eclesiastes, com os irmãos aqui, né? Mateus e Jéssica. E neste livro, você encontra uma pessoa que acumulou todo tipo de tesouro na terra. Essa pessoa foi Salomão. E olha o relato preciso que ele coloca aqui no livro e que bate exatamente com isso que Jesus está ensinando aqui nesse texto. Eclesiastes, capítulo 2, verso de 1 a 11, ele vai dizer: disse para mim mesmo, Salomão, né, dizendo para si mesmo, venha, vamos experimentar o prazer. Vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques, e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanho, mais do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras, e tive muitas concubinas. Tive tudo o que o homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer nenhum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer, a recompensa pelos meus esforços. Mas ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. E aí o livro de Eclesiastes termina com essa conclusão, Eclesiastes 12:13. Aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois isso é dever de todos.
Salomão, ele identificou o tamanho da sua idolatria pelos tesouros acumulados na terra. Da mesma forma, irmãos, que aconteceu com Salomão, isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui essa noite. É algo que pode acontecer quando nós identificamos a profundidade da nossa própria idolatria. E o resultado disso pode ser que a gente desanime profundamente. Mas nós precisamos lembrar que ao ver o tamanho de nossa miséria, nós vemos também a solução perfeita e suficiente para este problema na pessoa e na obra de Cristo. A verdade é que existe um abismo entre a nossa depravação e a santidade de Deus. Um abismo intransponível. O único jeito de resolver isso pelo sacrifício de Cristo, pela sua graça sublime que o Senhor providenciou a nós por meio de Jesus. A boa notícia que existe é que se nós tivermos firme convicção do nosso pecado, igualmente nós experimentaremos forte perdão por meio de Cristo. E à medida que nós nos arrependemos e reconhecemos os nossos ídolos, à medida que nós abandonamos os nossos tesouros terrenos, nós crescemos em santidade, em humildade, e nós passamos a construir tesouros no céu. Consequentemente, a nossa paixão por Deus só aumenta e aumenta. O compromisso do cristão é com o reino dos céus. Portanto, abandonemos os tesouros terrenos e busquemos acumular tesouros no céu, tesouros eternos que não perdem o seu valor. Essa vida, irmãos, passa depressa. Ela passa rápido demais. A eternidade nunca vai passar. Não faz sentido nenhum nós vivermos com o foco apenas no aqui e no agora. Isso é insano, segundo a palavra de Deus. Se isso acontecer, irmãos, isso só revela que nós ainda não cremos. Que nós ainda não cremos na palavra de Deus. Que Deus nos ajude a não cairmos nesse terrível engano. Vamos orar.